Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos aqui da BitGet e vamos para a segunda parte do nosso mini curso gratuito de Wyckoff. Caso você ainda não tenha assistido a primeira, ela é essencial. Na primeira parte a gente explicou sobre a estratégia de Wyckoff, que foi elaborada por Richard Wyckoff lá em 1930, quase 100 anos atrás, que funciona até hoje no mercado, especialmente no mercado de criptomoedas. Até mostrei como exemplo a estratégia no Bitcoin naquela ocasião. A gente também vai utilizar o Bitcoin como exemplo nessa parte 2. Mas é importante que você assista a parte 1. Nela a gente fala sobre os fundamentos por trás da estratégia. A gente fala sobre o homem composto. E a gente mostra o melhor momento de comprar um ativo. A gente fala sobre a acumulação de Wyckoff, que é onde o smart money compra, onde os grandes players compram, onde o homem composto compra e, obviamente, onde a gente quer comprar também. Agora, nessa parte 2, a gente vai identificar o melhor momento de vender. A gente vai falar sobre a distribuição de Wyckoff. Quando o smart money sai de um ativo, quando ele vende. E vocês vão ver que nas duas últimas máximas históricas do Bitcoin, que a gente fez em 2021 e depois em 2022, a gente conseguiu identificar perfeitamente a distribuição de Wyckoff. Então, você teria conseguido vender na máxima do Bitcoin nas últimas duas máximas, tanto em 60 e 69 mil dólares, se não me engano, se você tivesse utilizado os conhecimentos de Wyckoff. Mas não se preocupe que a partir desse vídeo você estará preparado para conseguir vender na próxima máxima histórica. E antes de ir para o gráfico, vamos para o Paint novamente, assim como a gente fez com a acumulação, para a gente explicar o passo a passo as 5 fases da distribuição de Wyckoff. Que assim como na acumulação, nós temos 5 fases, de uma forma muito parecida. Começando pela primeira fase, quando o preço ele vem subindo. Deixa eu colocar um lápis um pouco mais grossinho aqui, para ficar mais fácil da gente enxergar aqui o pincel. Vem subindo e ele encontra um primeiro nível, chamado de Preliminary Supply, PSY. Esse primeiro nível, marcado por uma zona de resistência, ou seja, enquanto a demanda vem subindo, a gente sente uma pressão vendedora forte aqui nesse ponto, a gente sente um aumento de oferta e a gente pode ver isso no volume, que ele começa a crescer. A gente vê um volume crescente aqui, um pouco maior do que vinha acontecendo no preço enquanto ele estava subindo. Aqui a gente já começa a sentir o aumento da oferta, aqui a gente já começa a sentir uma causa que tem um efeito. Que efeito é esse? Um recuo no preço para que depois ele venha alcançar um topo ainda mais alto, chamado de BC, o Buying Climax. O BC ele é marcado por um volume ainda maior do que o PSY. Então a gente tem um aumento de volume ainda maior. Em muitos casos, tá? Esse pode ser o maior volume de toda a distribuição. Em alguns casos, a gente vai ver um volume um pouco maior ainda na fase C, mas ele não é necessário, tá? A gente pode ter um maior volume aqui no BC. É bastante comum, por quê? Porque no BC é o momento que o Smart Money ele entra a fundo no mercado, ele define ponto, aqui será o topo do mercado, é aqui que eu vou montar a minha posição, é aqui que ele entra de forma mais agressiva. Geralmente esse é o momento que a demanda está muito grande no mercado, será provavelmente a maior demanda que você vai ver naquela região de preço. Por quê? Porque está todo mundo empolgado, o ativo vem rompendo máximas históricas, então todo mundo está querendo comprar, é por isso que aí a gente tem o maior volume. E logo depois do BC a gente tem um rápido recuo chamado de AR, Automatic Rally ou Automatic Reaction, onde o preço ele volta de uma forma bastante rápida, faz um fundinho mais baixo que o anterior, é o que a gente chama de Automatic Rally, né? É a reação automática do Buying Climax e logo depois ele vem fazer uma nova região de preço chamada de ST. Um ponto importante, esse novo ST, ele pode ser tanto aqui na mesma região do BC, pode ser um pouquinho mais alto também, como pode ser, e é na maioria das vezes, um topinho mais baixo. O importante aqui não é onde esse ST vai parar,
mas sim o volume. O volume do ST ele é menor. Então aqui a gente acaba vendo o volume diminuindo. Então a formação que vocês verão no gráfico é parecida com essa e o volume vai ser parecido com esse. A gente vai ver esse arco aqui no volume e aqui a gente termina a fase A da distribuição de Wyckoff. Aqui começou a ser feita a distribuição. Muito parecido com a fase A da acumulação, né, com algumas terminologias diferentes, mas muito parecida com a da acumulação. Inclusive aqui o volume também é de uma forma muito parecida. Bom, depois do ST, a gente, assim como na fase de acumulação, assim como na fase B de acumulação, a gente tem uma consolidação de preço. A diferença é que na distribuição, essa fase ela costuma ser um pouco mais rápida do que na acumulação. Vocês vão ver que a distribuição ela acaba sendo sempre mais rápida que a acumulação. A acumulação é um processo um pouco mais longo, a distribuição é um pouco mais rápida. Então, dificilmente vocês vão ver uma distribuição aqui de meses, né? Geralmente ela demora semanas. Mas ela sai de um ST, ela novamente faz um R, ST, AR, ST. O que pode acontecer aqui é o seguinte, tá? Diferente da acumulação, essa consolidação ela pode ser crescente. Então, é normal a gente ver um movimento parecido com esse daqui. Inclusive, é mais normal ainda a gente ter só mais uma R e só mais um ST aqui antes da gente finalizar. Aí movimentos menores, tá? Então, é bem comum a gente ver um movimento desse tipo aqui. Ou seja, o preço meio que caminhando aqui quase que em uma tendência de alta. Um canalzinho de alta, perdão, né? Melhor dizendo. Vou pintar de uma outra cor. Aqui, ó. Vermelhinho. Então, a gente vai ver a distribuição aqui caminhando na forma de na maioria das vezes, tá? Um canalzinho de alta. Lembrando que esse ST ele também, ele não necessariamente precisa ser mais alto que o BC. Ele pode ser um topo aqui mais baixo. Aí a gente veria uma formação um pouco mais retangular, mais parecida com a acumulação. Mas é bastante normal a gente ver essa formação aqui quase que de um canal de alta, ok? E aqui a gente termina a fase B. Então perceba que é uma fase bem mais curta, né? A fase B da acumulação é uma fase mais demorada. A gente costuma ver uma acumulação bem maior. Já a distribuição costuma ser uma fase um pouco mais rápida. E o que é importante aqui ficar de olho? Novamente, o volume. O volume é imprescindível aqui na nossa distribuição e acumulação. Aqui na fase B, a gente tem um volume mais estável, um volume mais na média, tá? Um volume mais baixo. Ele pode ter um dia ou outro de um picozinho aqui, mas geralmente ele fica na média, um volume um pouco mais baixo, um volume um pouco mais estável. Depois da fase B, nós temos a fase C, que é a fase do Spring, lembra do Spring lá da acumulação? E assim como na distribuição, essa fase C, ela pode ser marcada por um Spring. O que é o Spring? Aqui seria o Bull Trap, né? Na acumulação, o Bear Trap, que é o Bull Trap, ou seja, é um topo mais alto que o anterior, e depois o preço volta a cair. Então, o Bull Trap, geralmente Bull Traps tem volumes bem altos também, que podem equiparar aqui ao volume do BC, mas não necessariamente ser do mesmo... o mesmo volume, tá? Ou mais alto, é simplesmente uma região de volume alto aqui. Então a gente vai ver o volume crescer, mas esse spring ele pode não acontecer também. Ele pode ser simplesmente um UTAD. O que é UTAD? Uptrust After Distribution. Que aí, deixa eu apagar aqui só. Pronto. E aí a gente veria o preço fazer um topinho mais baixo, tá? Mas na maioria das vezes, ok? Isso aqui pode acontecer, mas na maioria das vezes a gente vai ter esse topo mais alto. O que a gente vai diferenciar nisso daqui? Perceba que nessa formação aqui de um topo mais baixo, a gente vai ter um gráfico muito parecido com com ombro, cabeça e ombro, ok? E já em uma situação onde a gente tem o spring para cima, tá? Eu falei spring, mas é sempre chamado de UTAD, que é o Trust After Distribution. Mas eu falei spring só para vocês associarem com o da acumulação, tá? Mas independente se a gente ter o topo mais baixo aqui ou o topo mais alto, a gente vai chamar isso daqui de UTAD. A letra tá bonita hoje, né? UTAD.
upthrust after distribution. Então perceba que pode ser tanto uma formação de ombro, cabeça, ombro, quanto uma formação aqui de um canalzinho de alta, seguindo o canal de alta que a gente teve já na fase A e na fase B. O importante aqui, novamente, é o volume. Esse UTAD, o nosso querido UTAD, ele costuma ter um volume alto novamente. O volume volta a subir aqui nessa região. E aqui a gente finaliza a fase C. Depois disso, a gente tem a fase D, que, assim como na acumulação, ela é marcada por o que a gente vai chamar de LPSY, que é o Last Point of Supply, né? Na fase D da acumulação a gente chama de LPS, que é o Last Point of Support. Aqui vai ser o Last Point of Supply. O que é essa fase D? É o preço ele recuar e ele testar regiões de resistência mais baixas do que a fase C. Aqui é importante ser mais baixa que a fase C, tá? A fase D ela nunca vai ser mais alta que a fase D. Ela sempre vai ser mais baixa. O volume aqui, ele costuma ser alto. Ele pode ser mais baixo que o volume da fase C. Na maioria das vezes vai ser mais baixo. Mas ele já é um volume um pouco mais alto, por exemplo, que aqui na fase B, tá? Então aqui a gente tem uma região de volume e a gente vê o preço ele testando aqui resistências. Então ele testa uma resistência, testa uma resistência, testa uma resistência. Uma coisa legal de se fazer nessa fase C é você traçar uma Fibonacci aqui entre essa máxima e essa mínima. E aí você vai ver que a maioria desses LPSY, Last Point of Supply, vão ser nas retrações de Fibonacci. Então basicamente o que o preço vai fazer aqui é um pivô de baixa. Ele vai fazer aqui um pivô de baixa antes de entrar na fase E. Ok? A fase E, que é a fase de queda infinita. Lembrando que aqui, né, entre a fase D e a fase E, assim como na acumulação, a gente tem o SOW, né? Na acumulação é o SOS, que é o Sign of Strength, e aqui na distribuição é o SOW. Deixa eu fazer aqui embaixo para não atrapalhar, aqui, ó. SOW, que é uma região de preço que o preço dá uma leve consolidada antes de cair e com um volume alto novamente. Aqui aumenta o volume, é o que eu chamei de pivô de pré-rompimento no vídeo da acumulação. Então aqui é uma mini acumulação, um pivô de pré-rompimento para baixo, para o preço voltar a cair. E na fase E, obviamente, o volume é bastante alto, porque a queda é bastante agressiva. Vamos dar uma olhada nisso daí no gráfico? Bora ver no gráfico como é que fica. Eu vou mostrar as duas máximas históricas do Bitcoin, ok? Começando aqui pela de 2021, eu estou no gráfico diário, vai aqui no gráfico diário mesmo. Depois na de 2022, deixa eu só mudar aqui. Pronto. Depois na de 2022, a gente muda para o gráfico de 4 horas, que vai ficar mais fácil de observar, porque foi uma formação mais rápida. Enquanto 2021 foi uma mais lenta, dá para a gente observar aqui no gráfico diário mesmo. Só diminuir aqui, pronto. Dá uma olhada, o que aconteceu aqui? O preço, ele vinha aqui de uma alta infinita, de uma alta muito forte, e começou a encontrar resistência. Então aqui a gente teve o nosso primeiro PSY, o Preliminary Supply. Perceba já um aumento de volume aqui nessa região. Não é um volume tão expressivo, mas é um aumento de volume. Depois do Preliminary Supply, a gente foi testar uma zona de preço mais alta, o nosso querido BC, o nosso querido Buying Climax, e aqui sim a gente teve um volume já bastante expressivo. E que na maioria das vezes vai ser o maior volume de toda a distribuição. A gente vai enxergar volumes mais altos só na última fase. Pode ser que a gente tenha um aumento de volume bem expressivo aqui no UTAD, mas não é necessário, tá? Igual comentei lá no Paint, não necessariamente ele precisa ser maior do que o Buying Climax. O Buying Climax é o que determina, geralmente aqui o maior dos volumes. Aí depois do Buying Climax a gente tem rapidamente aqui um Automatic Reaction ou um Automatic Rally, e aqui a gente termina a nossa fase A de acumulação. Então aqui, ó, linha vertical, aqui nós terminamos a fase A, acumulação, não, perdão, distribuição. Então aqui terminamos a fase A. E entramos na fase B com o teste de um ST. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho para o lado, só para a gente não tapar o nosso ST. Está aqui o nosso primeiro ST, o nosso Secondary Test.
E perceba já que a gente já tem uma diminuição do volume. Então a gente teve o arco do volume aqui, que eu desenhei lá no Paint para vocês, e agora a gente tem um volume mais estável aqui na fase B. Perceba como o volume aqui ele fica na média, com alguns picos aqui acima da média, mas geralmente um volume na média, um volume baixo. Aí quando o ano a gente teve a nossa acumulação no preço, né? A gente teve o nosso T aqui, que é um Uptrust, que é o topinho mais alto aqui, que é o BC. O preço recuou, então perceba que é uma distribuição muito mais rápida que a acumulação. Na máxima histórica de 2022, quando eu mostrar, vocês vão ver que foi ainda mais rápido, é simplesmente uma pernada, mas perceba que o preço, assim como eu desenhei lá no Paint, ele vem fazendo aqui uma formação de um canal de alta, ok? Isso é bastante comum na distribuição. Lembra que ela pode ser tanto um canal de alta, que na maioria das vezes vai virar uma cunha, que ó, perceba que nesse caso aqui foi uma cunha, ou seja, um canal um pouco mais estreito, uma cunha ascendente de baixa, como ela poderia ser um ombro, cabeça a ombro, né? A gente teve aqui a nossa fase C, a gente teve o TAD acima de todos os topos, foi o topo mais alto, mas ele não necessariamente precisaria ser, ele poderia ser um topo mais baixo, e aí a gente teria uma formação de ombro, cabeça a ombro. Mas nesse caso foi a cunha, né? Nesse caso foi o TAD mais baixo. Enquanto na acumulação, geralmente a gente tem formações, como foi aqui em 2021, de triângulos descendentes. Então é bem comum a gente ver acumulação em triângulo descendente ou em retângulo. É bem comum a gente ter uma acumulação em retângulo também. Não foi o caso aqui, tá? Mas poderia ter acontecido. É bem comum. Já na distribuição, geralmente vão ser cunhas ou ombros, cabeça, ombro. Ok? Então, voltando aqui para a nossa análise, perceba que na fase B a gente teve aqui o nosso T, teve um outro AR aqui, o mais importante aqui é o volume, que se manteve baixo, e quando a gente chegou na fase C, a gente voltou a ter o aumento de volume. Perceba que o volume ele já ficou mais crescente aqui na fase D. Aí a gente teve o TAD, que resultou em uma pernada de baixa, e a gente teve os recuos para os LPSY, nosso Last Point of Supply. Lembra que eu comentei com vocês da FIBO? É isso daqui, ó, eu queria que vocês fizessem. Pega a máxima e mínima depois do TAD. Vocês vão ver que os pontos de resistência, né, os LPSY, geralmente vão ficar aqui nas retrações de Fibonacci. E aí depois a gente tem uma queda em direção ao SOW, que é o Sign of Weakness, que é onde demarca aqui a região entre a fase a fase C, ela termina aqui no TAD, depois do TAD, tá? Aqui a fase D, e o SOW, ele marca aqui a região entre a fase D, isso aqui não é B, isso aqui é D, aí, boa, entre a fase D e a fase E. E lembra que eu comentei aqui que o SOW geralmente ele é uma formação de pivô de pré-rompimento aqui com um volume mais alto? Então perceba o que aconteceu aqui na nossa querida fase D. A gente teve o aumento de volume quando o preço chegou lá no TAD, a gente teve uma pequena regressão aqui próximos do LPY, e quando a gente chegou no SOW, novamente aumentou o volume. Aqui ó, foram só 2 candles, mas se a gente diminuir isso aqui para um gráfico de 4 horas, vai ficar claro a acumulação de pré-rompimento, o pivô de pré-rompimento aqui, ó. Dá uma olhada. Assim como a gente viu lá na acumulação, vocês lembram? O que o preço fez? Que é a mesma coisa, ele faz esse pivôzinho aqui de pré-rompimento. E aí sim, na fase E, a gente tem um volume já bem mais expressivo, que é quando inicia de fato o bear market, né? A tendência de baixa. E aí perceba como o volume aumenta drasticamente. Então, bom, aqui foi a distribuição, deixa eu apagar, em 2021. Em 2022 a gente teve essa mesma distribuição, só que ela foi ainda mais rápida. Lembra que eu falei que a distribuição geralmente é mais rápida? Eu até diminuí o time frame aqui, colocar no 4 horas, que fica mais fácil da gente observar. Eu vou ser um pouco mais breve nessa, porque é basicamente a mesma coisa, tá? Mas aí, ó, só para mostrar para vocês. A gente teve aqui a nossa fase A. A nossa fase A com um PSY, perceba que é aumento de volume, com um Buying Climax, e aqui a gente teve o volume
mais alto. Perceba que a gente vai ter aqui nessa fase um UTAD com o mesmo volume do Buying Climax. Lembra que eu comentei que poderia ter esse volume aqui tão alto quanto o Buying Climax, mas não é necessário. Geralmente aqui o Buying Climax tem o maior dos volumes. Aí depois do Buying Climax a gente teve um AR aqui, um Automatic Reaction, e um teste no Secondary Test, né, que é um topinho aqui mais baixo. Aí a gente foi, e aqui um ponto importante, tá? Perceba que aqui na fase B dessa acumulação, o nosso ST, o nosso Uptrust, ele foi mais baixo que o anterior, né? Em 2021 a gente teve aqui o Uptrust mais alto, aqui foi mais baixo, ele não necessariamente precisa ser mais alto também. E aí, na nossa fase C, a gente teve o TAD, que nesse caso também foi mais alto que o anterior. Perceba aqui, ó, o volume bem mais baixo aqui nessa fase B, com um dia ou outro só de volume alto, como a gente comentou, mas na média um volume mais baixo. E aí, quando a gente entrou aqui na fase C, com o nosso querido UTAD, aí o volume já aumentou. A gente teve um recuo, vou até traçar aquela FIBO de novo, que é o recuo depois da fase C, para entrar na fase D. Aqui, ó. E na fase D a gente teve os LPY já com o volume mais baixo, novamente o volume caindo, né, testando as resistências, e a gente chegou aqui numa região de fundo, onde a gente configurou o nosso querido SOW já com o volume bem mais alto, e aí que é o pivot pré-rompimento, né? E aí, enfim, a gente entra na fase E e começa a famosa queda infinita. Então perceba como foi uma distribuição aqui em 2022 até bem mais rápida que a de 2021. E geralmente será assim, tá? Geralmente distribuições elas serão mais rápidas que acumulações. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz a segunda parte, né, o 2022, mais rápido que o 2021. Não achei que foi necessário entrar novamente passo a passo. Caso seja, deixa aqui nos comentários que eu faço novamente a análise da distribuição em 2022, mostrando cada letrinha, onde fica em cada lugar, assim como eu fiz em 2021, mas não acho que é necessário, porque foi exatamente a mesma coisa. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido a como identificar máximas históricas, tá? Essa é uma estratégia para máxima histórica, para você encontrar o melhor momento possível de venda. Lembrando que assim como na acumulação, que a gente tem regiões de reacumulação, na distribuição, depois dessa queda, a gente tem regiões de redistribuição também para o preço continuar caindo cada vez mais. Então a distribuição ela é em máxima histórica, mas a redistribuição não, ela é em regiões mais baixas. Então para os traders de plantão conseguem pegar esses movimentos. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e até uma próxima. Valeu!